Você mandou que eu tinha? Que eu tive um probleminha? Oi, pai, boa noite. Tudo bem aí? Pronto para mais uma live? A Adriana tá chegando. Tive um probleminha técnico aqui, por isso que eu atrasei uns minutos. Deixa eu chamar o pessoal aqui pra gente já começar esse bate-papo. Hoje eu vou conversar com a Adriana Mazarino, sobre o Agosto Lilás. Oi, Adriana. Olá, tudo bom, Felipe? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tive um probleminha técnico aqui em casa, mas que bom que deu certo. Que Um, po bom. um pouquinho de atraso. Você me ouve bem? Ouço sim. Você está me ouvindo? Perfeito. Eu tô sem o fone porque o celular tá descarregado, então eu tive que, de repente, daqui a pouco eu ponho o fone de ouvido. Eu também já estou com o carregador pronto aqui também, porque a bateria já tá Já no tá no. limite. É difícil, né? Bom, primeiro, antes de tudo, eu quero te agradecer por esse espaço, pela sua disponibilidade em participar aqui desse bate-papo sobre o Agosto Lilás e trazer um pouco, né, da importância dessa celebração e e do que representa, né, essa lei para os dias de hoje. Então, eu gostaria que você se apresentasse aqui para a minha rede. Sinta-se em casa, fique super à vontade. E que você já começasse a falar, depois da sua apresentação, sobre o Agosto Lilás. Da onde surgiu essa campanha, o que, que é, por que, que ele surgiu, a importância dele, para a gente começar a conversar sobre isso. Claro, obrigada, Felipe. Na verdade, eu que tenho que agradecer nessa oportunidade que você está me dando de ceder um espaço, né? Porque a campanha, na verdade, ela trata justamente disso, né? De falar sobre a violência doméstica e familiar. Então, eu aproveito para agradecê-lo e também parabenizá-lo pelo seu trabalho, né? Que é um trabalho que é muito ligado às questões de violência contra a mulher. Uhum. Então, eu acho que, a princípio, é eu que tenho que agradecer. E, bom, para eu me apresentar aqui para o pessoal, meu nome é Adriana, eu sou advogada, eu trabalho especificamente com o direito de família, e é uma área que é muito vinculada, né, com a violência doméstica e familiar. E atualmente estou conduzindo os trabalhos da presidência da Comissão da Mulher Advogada, aqui da OAB de Sorocaba, né, resido em Sorocaba, mas tenho uma atuação, né, no estado de São Paulo, né? Faço trabalhos em São Paulo, na região também. E para a gente começar, né, tratar da campanha propriamente dita, é importante a gente trazer um pouquinho o histórico, né, de toda essa concepção, tanto da legislação como da campanha. A campanha Agosto Lilás ela é uma campanha de conscientização sobre a violência doméstica e familiar. Uhum. Então, se a gente for falar dessa campanha, é interessante a gente falar como aconteceu a criação da lei dentro do Brasil, né, e qual que é o papel do Estado brasileiro nisso tudo. Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo, para a história, a gente vai acabar se deparando com uma organização internacional, né, a qual o Brasil faz parte, que é a Organização dos Estados Americanos. E essa organização, ela trata dos direitos humanos. Então, o Perfeito. Brasil, ele é signatário, né, desses tratados dentro dessa organização. E em 1994 aconteceu a Convenção do Belém do Pará, que foi aqui no Brasil, tratando sobre a prevenção, a punição e a erradicação da violência contra a mulher.
O Brasil, em 1994, ele assinou esse tratado, essa convenção, ela se tornou lei no Brasil por meio de um decreto, então ela faz parte do nosso ordenamento jurídico. Mas por que eu estou trazendo esse histórico? Porque se a gente for se atentar à data, né, isso foi em 1994 e a criação da Lei Maria da Penha em 2006. E o que aconteceu, né, nesse período, nesse lapso temporal? Vamos dizer que o Brasil não tomou muitas medidas para combater a violência doméstica e familiar nesse período. Existiam, talvez, projetos em relação à violência contra a mulher, mas não especificamente no combate à violência doméstica e familiar. Então, em 2001, o Brasil ele foi condenado por essa organização dos Estados americanos a fazer políticas públicas relacionadas à prevenção, à punição de agressores, né, no caso das violências domésticas e familiares. E por que isso aconteceu, que é o nosso caso emblemático, que dá nome à lei, pela situação ocorrida com a Maria da Penha. Então, é importante tratar dessa condenação do Brasil, porque é um tema espinhoso, um tema delicado, né, para se tratar, e a gente sabe que isso decorre de uma questão estrutural, né, na sociedade. Então, na época, não se tratava esse tema de uma forma tão séria. E então precisou de uma intervenção, né, de uma organização internacional ser provocada, na verdade, para que o Brasil passasse a se preocupar com essas questões. Então, posterior a isso, né, foi criada a lei como uma forma de um projeto, na verdade, né, para trabalhar essas questões da violência. Então, surgiu a Lei Maria da Penha. Em 2007, o governo federal, governos estaduais, municipais, eles assinaram um pacto para tratar e fazer políticas públicas para lidar com essas questões de violência no Brasil. E violência contra a mulher, e violência como um todo. Então, quando a Lei Maria da Penha completou 10 anos, surgiu a campanha do Agosto Lilás, como se fosse para, não digo comemoração, né? Porque quando a gente trata de violência doméstica é difícil a gente falar em comemoração, mas a gente fala dos avanços, enfim, dessa lei. Então surgiu a campanha, né? Essa campanha Agosto Lilás, e ela vem se expandindo pelo Brasil. Não são todos os estados, nem todos os municípios que aderiram à campanha por meio de lei, mas ela faz parte de uma política pública, né? Então, empresas podem aderir, isso é muito bacana, né? Escolas, enfim. É um mês para falar sobre esse tema, é um mês de conscientização. Conscientização. Né? Exatamente. Então acontece no mês de agosto, só para finalizar essa conclusão sobre a campanha. Ela acontece no mês de agosto, especificamente, porque no mês de agosto é o aniversário, né, da Lei Maria da Penha, né? Dia 7 de agosto é a data de criação da lei. Mas então, aí o mês inteiro é o mês de conscientização, como temos o Setembro Amarelo, né, o Outubro Rosa e assim por diante. Então, exatamente. Mas isso é curioso, né? Porque como o Brasil, na verdade, ele foi reativo, né? Ele foi prensado na parede pelos países signatários do Acordo das Américas para que houvesse um movimento público, político nesse sentido, né? Isso é muito interessante. E aí, qual foi houve algum aspecto inovador na lei em relação ao que existia na época? Fala um pouco sobre isso. A Lei Maria da Penha, ela surgiu, na verdade, para trazer mais seriedade até para os casos de violência doméstica e familiar. Porque, na época, né, antes da lei, esses casos eles eram tratados como crimes de menor potencial ofensivo. E o que caracteriza isso? Que isso poderia ser tratado num juizado de crimes que não são considerados crimes tão relevantes, com penas altas, né? Não há uma punibilidade muito grande, enfim. E ele acaba sendo tratado como um crime que não é considerado dentro da sociedade como uma punição considerável. Tanto é
que nessas épocas... Um crime menor, entre aspas. Sim, e nessa época aconteciam mediações, até encontros ali no judiciário, para que fizessem conciliações a respeito desses casos, né? Para você ver como a situação não era considerada, porque a vítima ela era colocada frente ao seu agressor para tratar da forma como isso ia se desenrolar no judiciário, né? Não era o judiciário decidindo aquela questão. Então, existia uma pressão até em relação às vítimas, né? E uma desconsideração da palavra, da situação, né? E a gente vê que isso é uma questão social mesmo, né? Então, eu acho que isso foi uma das questões mais importantes, né? A lei, ela trouxe essa importância, não digo criminal, porque a lei, isso é importante até a gente conversar, porque a lei ela não trata de crimes, né? Ela trata de violências contra a mulher dentro do ambiente doméstico familiar. Então, quando a gente fala de violência... Anterior ao crime. Na verdade, ela traz uma questão de gênero da sociedade, né? A própria convenção lá do Belém do Pará, ela passou a dar essa importância para as violências justamente por considerá-las violência de gênero. Para a gente entender o que é a Lei Maria da Penha, né, a violência doméstica e familiar, é importante a gente entender que ela é uma espécie dentro da violência de gênero. A violência de gênero é ampla, né? A violência doméstica e familiar ela é um tipo dessa violência. Por exemplo, a gente tem um assédio contra a mulher aí dentro do ambiente de trabalho. Isso é uma violência de gênero. Né? Se a gente for tratar também de violência, de preconceito, de orientação sexual, enfim, isso é uma violência de gênero. A violência doméstica e familiar ela é um tipo dessa violência de gênero. Isso. E por que ela tem... e por que foi necessária, né, a criação dessa lei? Justamente porque a gente, no caso da Lei Maria da Penha, ela trouxe essa visibilidade para a falta de atenção do Poder Judiciário nessas questões. Né? Então precisou-se... Exatamente, era ignorado. Então precisa tratar desse tema de uma forma específica. E a gente consegue até analisar isso dentro das estatísticas que a gente tem no Brasil em relação às violências contra a mulher dentro do ambiente doméstico e dentro do ambiente familiar. Então, a criação de juizados especiais de violência doméstica, né, as varas especializadas de violência doméstica, elas são inovações, ela faz parte dessa inovação, desse olhar mais atento a essas violências. Então, criou-se esses juizados, criou-se também as delegacias especializadas. Na verdade, elas já existiam, né? A primeira foi em São Paulo, no estado de São Paulo, mas a Lei Maria da Penha, ela trouxe essa necessidade de implementar um olhar mais específico para essas situações. É interessante você falar dessa questão que trata da violência de gênero, né? Porque e isso sendo uma das violências, né, que acontecem em todos os âmbitos da sociedade. E aí, dentro dessa especificidade da lei, quais são os casos mais polêmicos ou de quais dificuldades que tem para vocês, advogados, para o sistema tributário brasileiro, aplicar essa lei? Quais são os desafios na aplicação da lei? Nós encontramos muitos desafios da prática, né, porque eu acredito que o maior desafio seja a forma como o judiciário interpreta essa legislação, né, a forma até como a sociedade questiona essa lei. Porque foi como eu falei, ela não é uma lei que ela vai trazer crimes específicos, né? Ela é uma lei que vai pontuar as violências que as mulheres sofrem dentro do ambiente doméstico e familiar. Então, a lei traz várias problemáticas de interpretação, porque ela não é uma lei criminal, ela é uma lei híbrida. E o que significa isso? Que ela pode ser aplicada no âmbito penal, mas ela também pode ser aplicada no âmbito civil. E aí que está essa ligação com o direito de família, né? Porque nos casos de divórcio, muitas vezes, em sua grande maioria, a gente encontra algum tipo de violência. Então, assim, é difícil a gente lidar com essa situação, né? E falar que isso é um crime, né? Que é pesado, né? A gente falar disso.
porque crime é tratado no âmbito penal e não no Penal. âmbito civil. Mas a lei, ela vem para isso, para mostrar, Criminalizar. na verdade, para mostrar as violências. E aí, o que, que você tem que fazer? Você tem que achar um correspondente no Código Penal. Então, a lei, ela não é uma Ah, lei que vai trazer especificamente os crimes contra as mulheres, né? Que muitas vezes as pessoas pensam que é uma lei que favorece as mulheres. Já foi até questionada a constitucionalidade dessa lei, justamente por entenderem que essa lei ela vai favorecer as mulheres de alguma forma. Então, cadê a igualdade entre homens e mulheres? Né? Isso foi uma questão polêmica que já foi resolvida, né, no STF. Mas a dificuldade de interpretação é justamente essa, né, na sociedade, entender que ela não vai trazer os crimes, ela vai trazer as questões de gênero. E para você entender, né, as questões de gênero, você tem que ter um olhar mais amplo das questões sociais, né? Se você sim. não tem esse olhar, você não consegue entender a importância dessa lei. Então, os desafios na sociedade, eu vejo que o desafio maior é esse, é o entendimento da sociedade sobre a lei. E nas instituições, nós temos a interpretação, né, a dificuldade de interpretação dessa lei, porque a lei ela traz 5 tipos de violência. Ela traz violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência moral. E dentro dessas violências, né, tem os exemplos práticos. Então, assim, na prática, se você vê uma mulher que sofre uma violência física, é muito mais fácil dessa lei ser aplicada. Tem uma Né? evidência ali. Porque você tem uma evidência física ali na mulher, é Uhum. constatável, é visível. Então, é mais fácil dessa lei ser aplicada. Agora, quando você tem uma violência que não é aparente, ou até uma Psicológica. lesão, exatamente, ou então uma lesão que não é aparente, como que você vai fazer essa correspondência com o Código Penal? Porque a lei sozinha, ela não é nada, né? Sim. Ela vai trazer, ela vai pontuar as violências, mas ela precisa ter um correspondente criminal ou um correspondente elicível para ela ser trabalhada, né? O que aconteceu com essa mulher, por exemplo, a violência patrimonial, ela vai trazer consequências no âmbito, na esfera civil também, né? Então você precisa fazer essas correspondências para conseguir atuar no judiciário. Eu acho que esse é o maior desafio, tanto nas questões criminais, na delegacia, né, como também no judiciário. Tem alguns comentários aqui muito interessantes. Quero agradecer aí o pessoal que está participando, que está entrando. Essa é uma pergunta. Eu participo de um grupo de amigos, né? Um grupo saudável, né? Já abandonei os grupos de WhatsApp típicos masculinos, né? E tem um grupo de amigos que a gente conversa, troca. São amigos de anos, né? De décadas. E eu coloquei, né, o nosso convite, falei, pessoal, vai ter um bate-papo aí com a Adriana, muito por conta do caso da menina de 10 anos. A gente vai entrar nesse tema mais para o final. E aí, alguns deles ali perguntaram, até trago aqui de maneira transparente, mas e os homens? Porque muitos homens também são vítimas, lógico que não tenho a estatística, mas ouso dizer que 99% dos casos eles são os agentes de agressão, mas eu participo de uma rede de homens, que são os justiceiros, que acolhem homens em situação de violência doméstica, onde eles são as vítimas. A lei se aplica para esses casos, ou não é especificamente para a mulher? Essa é uma pergunta super importante e é muito frequente também. Aí a gente volta naquilo que a gente estava falando. A lei, ela não vai trazer crimes, né? Ela vai trazer os tipos de violência, especificamente para as mulheres, né? É uma lei que decorre de toda essa questão social e entendimento dessa perspectiva de gênero na sociedade. Então, essa lei ela é criada para isso. Mas ela vai ter que ter um correspondente penal para que ela seja efetivada. O único crime que a Lei Maria da Penha traz é o descumprimento de medida protetiva.
Mas aí eu vou conversar um pouquinho mais para frente, mas para a gente responder essa pergunta. Por que que essa lei, né, ela foi criada, né, com essa perspectiva de gênero? Justamente pelas diferenças, né, de crimes, né, que ocorrem na sociedade, com homens e mulheres. Existe violência doméstica contra homem? Existe. E existe também uma questão, que talvez vocês devam até tratar nos grupos, em relação à dificuldade do homem falar sobre isso também, né? Porque existe toda essa questão da masculinidade na sociedade. Não Então, aceito, né? não é aceito. Imagine um homem falar. Se um homem falar que ele é agredido por uma mulher, vão tirar sarro até dele. Capaz né? dele apanhar dos homens, né? Sim. Então, assim, existe. A questão não é falar que a violência contra os homens ela não existe, mas é trazer as estatísticas, né, da violência contra a mulher e do feminicídio. E de como são diferentes as estatísticas em relação a homens e as mulheres. Por exemplo, vou trazer só uma estatística para vocês entenderem. Porque também não existem muitas estatísticas em relação aos homens de violência, né? Do quanto os homens sofrem da proporcionalidade. Por essa dificuldade de registro, porque o homem não faz a denúncia. Não denúncia. faz. Assim como no caso dos homens, das mulheres também tem a subnotificação. Mas o Atlas da Violência, ele traz que as violências contra os homens na sociedade, elas ocorrem mais aonde? Na rua. Né? Os homicídios contra os homens, eles decorrem mais de situações que ocorrem nas ruas. Das mulheres, a porcentagem é maior dentro da residência. Então, aí que você começa a estudar as estatísticas, que não tem uma estatística única que você vai falar disso ou daquilo. Você tem que linkar todas as estatísticas para fazer um estudo. Então, dentro o local de homicídios das vítimas, né, comparando essa questão de gênero, homens e mulheres, nós percebemos que na residência, os homicídios contra os homens são de 15,9% e na rua 68,2%. E tem uns outros locais também, mas percebe-se que na rua é muito maior. Sim. As mulheres, na residência, 39,2% são as violências que as mulheres sofrem dentro de casa. Dentro de casa. E também é importante trazer essa outra estatística, que 43% dos casos de violência contra a mulher, elas ocorrem dentro das residências. E os outros 37% são na rua. Mas também tem questões de gênero nessas violências que ocorrem contra as mulheres na rua, né? São os outros tipos de violência que eu falei. Essa especificamente da Lei Maria da Penha é a violência doméstica e familiar, dentro de casa ou dentro do âmbito familiar. Do círculo familiar. Por isso que ela traz essas duas formas. Doméstica quer dizer dentro da própria casa. E familiar porque pode ser tios, né? Enfim, traz relacionamento, parentalidade, né? Ou então... não necessariamente consanguíneo, porque pode ser por afetividade, enfim, do âmbito familiar. E tem uma outra pergunta aqui muito interessante, que também o desafio é que a própria mulher reconheça ou perceba que esteja sofrendo uma violência, né? Uma daqueles 5 tipos que você pontuou. Isso. Principalmente, talvez, a psicológica, ou aquele abuso psicológico, né? Ou se fala muito hoje de relação abusiva, né? Que também é um tipo de violência. Então, acho que talvez tenha essa dificuldade dessa identificação por ser subjetiva, né? Sim, e aí a gente entende a outra importância, né, dessa lei. Porque, veja bem, na Convenção é tratado prevenir, punir e erradicar. A violência, a Lei Maria da Penha, ela não vem só para punir o agressor, ela vem para trazer, para evidenciar todas essas situações, para que as pessoas consigam identificar e também para que as mulheres consigam identificar o que elas estão passando. Então, existe uma dificuldade grande, porque a gente fala até do ciclo da violência, né? Isso trata até dentro dos relacionamentos abusivos, esse ciclo da violência, ele vai trazer as fases, né? A gente fala da fase 1, que é a fase de aumento da tensão naquele relacionamento. A fase 2 é quando tem uma explosão, né, onde ocorrem as violências de fato, qualquer tipo de violência. E a fase 3 é aquela fase da lua de mel, onde existe o pedido de desculpa, o arrependimento, e aí esse ciclo ele fica se repetindo.
Então, a mulher, às vezes, não consegue sair desse relacionamento justamente por essa situação cíclica que Que ocorre. daqui a pouco vem a lua de mel, só que vai durar 2, 3 meses. Quando dura, daí cai, vem a pressão e aí isso vira um círculo vicioso. Exatamente. E aí a gente tem que fazer uma análise de outras questões. Por exemplo, os marcadores sociais da diferença, né? A gente precisa entender qual que é o ambiente que vive essa mulher, né? Qual que é o ambiente familiar, quais são as Uhum. necessidades daquela família. Um dos marcadores é a questão da classe, a questão de raça, a questão da dependência econômica, da etnia, Sim. enfim, diversas situações que às vezes faz com que a mulher permaneça, né, nessa situação. Então, precisa identificar também esses marcadores sociais da diferença dentro daquela situação. E também precisamos falar sobre o risco que aquela mulher sofre para sair, né? A gente precisa fazer uma avaliação de risco daquela situação. Não é só simplesmente a mulher estar numa situação de violência e tirar ela da casa ou fazer uma denúncia, porque para onde essa mulher vai depois, né? Sim, Como que é sim. a vida dessa mulher? Então tem que fazer toda uma avaliação de risco para conseguir entender qual é aquela situação e de que forma aquela mulher pode ser ajudada. Porque às vezes você só tirar a mulher de dentro da casa é aí que pode acontecer um feminicídio, né? Então, É. assim, precisa ter toda uma avaliação da situação. Não é tão simples, né? E para isso é importante identificar as violências, nomear, fazer uma avaliação de tudo isso, para que consiga auxiliar aquela mulher. E esse caso que você tocou a mulher em situação de violência, né? A gente até no grupo Hora H, que eu facilito aqui em Valinhos, Vinhedo e na região, eu levei uma peça de teatro, um monólogo do Gabriel Taco, que fala sobre a masculinidade tóxica, né? Diálogos de um homem só. E ali ele traz vários aspectos de um homem cuja masculinidade performada é uma masculinidade tóxica. Então ele retrata vários perfis de homens agressores de mulheres. Então aquele cara que desde aquele cara que critica ou não permite que a sua namorada saia com um determinado vestido, até aquele que, que, que causa o estupro marital, né, que é uma violência também absurda contra a mulher. Enfim, ele retrata vários casos que ele foi capturando com depoimentos, etc. E no final, ele abriu, né, os 50 minutos de peça, ele abre uma roda de conversa, a gente fez uma sessão aberta para homens e mulheres, foi muito rica. E uma das perguntas que surgiu é como acolher a mulher em situação de violência. Porque muitas vezes nós brasileiros temos a máxima familiar de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ninguém Uhum. mete a colher. E aí, então, muitas vezes existe uma omissão familiar. Se eu brigo com a minha esposa, se minha esposa me agride ou se eu agrido a minha esposa, a família meio que dá um passo atrás, dificilmente ela interfere e acolhe a vítima. E aí essa mulher, ela não tem para onde, muitas vezes não tem para onde ir, não tem para onde acolher. Que você sabe de que forma essa vítima, essa mulher, ela pode ser acolhida? Se existem equipamentos sociais do governo, enfim, ou ONGs? Porque é uma Uhum. das perguntas que surgiram aqui, né? Como é que a gente pode acolher essas mulheres e homens, né, eventualmente? Sim, eu acho que isso daí também decorre, né, de toda a nossa conversa, que eu acho que o principal da violência doméstica e familiar, essa conscientização, é falar sobre isso. Em primeiro lugar, para que as pessoas passem também a dar importância para a palavra da vítima, né? Sim. Porque já é uma situação extremamente delicada para você até fazer provas disso, para você impedir que a mulher permaneça nessa situação de violência, às vezes através de uma intervenção judicial. Então, muitas vezes a mulher ela não fala, né, sobre essa situação que ela está passando. Sim. Então, familiares, amigos, o primeiro passo, na verdade, é fazer esse acolhimento. E você não precisa necessariamente falar nada, né? Falar para que a mulher tome tal atitude ou outra, mas escutar ativamente o que ela tem falado, né? Dar esse respaldo de escuta mesmo.
Tá. E isso daí, dentro da sociedade, já é muito complicado, porque a gente, foi o que você falou, nós temos alguns estigmas sociais de como essa situação é encarada, né? Briga de marido e mulher não se mete colher, as mulheres apanham porque gostam, ou então estão nessa situação porque querem, porque elas podem Uhum. sair, enfim. É muito delicado isso na sociedade, né? Então, por isso que falar sobre isso é muito importante, eu acho que é o primeiro passo. E em relação às instituições, ao próprio poder público, né, de que forma isso é analisado na sociedade, isso também decorre da criação da lei. Hoje existem redes de proteção à mulher. Então também é importante que as pessoas saibam os caminhos para chegarem até essa rede. Né? Daí que a gente fala dos canais de denúncia. O canal de denúncia, não necessariamente você vai precisar denunciar, mas você pode solicitar uma ajuda, né, para que você consiga auxiliar aquela mulher. Então, a gente tem um 180, que é um canal de denúncia nacional. Se você estiver passando por uma situação, né, de alguém, de algum familiar ou de algum vizinho, enfim, que esteja passando por essa situação e você não sabe o que fazer, você pode ligar no canal de denúncia e solicitar uma informação, né, de como eu devo proceder. Então, esses canais eles devem ser muito divulgados. E daí tem os canais emergenciais, né? Aquele risco iminente. Está acontecendo uma violência, você está escutando, ou a própria mulher, né? O que você pode fazer? É o 190. Né? Você tem Certo. que acionar a polícia militar para que ela compareça na residência. E aí, E, em cima de. Desculpa te cortar, você vai concluir imagina. seu raciocínio. Não, Não, pode falar. tem uma pergunta que trata disso, que é do Fê Moda Jovem. É possível denunciar um abuso, seja ele sexual ou de violência, mesmo depois de alguns anos? Sim, sim, Sim. sim, é possível sim fazer essa denúncia. E muitas vezes a mulher ou até as pessoas próximas, elas não conseguem fazer essa denúncia por diversos motivos. Às vezes não é o momento para fazer aquela denúncia. E mesmo assim, a mulher ainda está inserida numa situação de ciclo de violência que às vezes não necessariamente uma violência física, uma violência Sim. sexual, enfim. É importante sim, né, você encorajar aquela mulher para que consiga fazer a denúncia, independente do tempo que ela vai fazer. Existe um prazo prescricional? Existe. Mas a gente precisa primeiro se atentar na segurança daquela mulher. Às vezes a mulher não está mais sofrendo violência física, mas ela ainda sofre uma violência psicológica. Então, É. quer dizer que uma violência física ainda pode ocorrer. Então, assim, é Uhum. importante dar esse respaldo independente do período em que aconteceu e conseguir identificar qual é a situação naquele momento daquela pessoa, né? Para que você Perfeito. consiga direcionar. Que bom. O pessoal aqui, ó, o Manuel tá aqui. O Manuel faz um trabalho lindo lá em Alagoas, Maceió. Tudo bem? Manuel, boa noite. E ele fala, né? Ele tem um trabalho lá com, com homens também. E é estudioso de masculinidades, paternidades. E ele que me apresentou esse projeto Justiceiros. Ele tem ali uma atuação bem importante. E eu mesmo me surpreendi com a quantidade de homens que sofrem abusos, ou homens que hoje, né, depois de anos passando, olhando para a situação familiar de anos atrás, identificavam que seus pais sofriam abusos de violência doméstica de suas esposas, né, de suas mães, no caso. Então, é muito mais comum do que a gente pensa mesmo, realmente. E a subnotificação ela é evidente justamente por esse fato, né, de que ser homem é você ser o forte, você ser o pulso firme da relação e não aceitar, dentro do seu círculo de homens, né, a gente não aceita que outro homem apanhe de uma mulher ou seja abusado de uma mulher. Tem um outro comentário aqui interessante de uma pessoa, cadê aqui? Fê Moda Jovem. Teve um amigo que teve vários pontos no corpo pela namorada, foi lesionado por ela, e ele mentia que se automutilava com vergonha de dizer que apanhava da mulher. Olha só o absurdo que a não vulnerabilização do homem, né? Eu não me permito me vulnerabilizar, pedir ajuda, né? Num caso extremo de violência física, pelo fato de que se eu fizer isso eu não sou homem. Então Uhum. a gente precisa problematizar muito isso.
Bom, voltando para... Posso só fazer um comentário em relação a Claro, toda essa situação, Felipe, porque eu acho que é importante. claro. Aí a gente volta no debate, né, em relação à importância da Lei Maria da Penha e também das violências, né, possíveis que o homem pode sofrer. Para vocês verem, né, como é importante falar sobre isso e que todos se comprometam com esses temas, porque masculinidade, né, ela tá amplamente ligada com essa questão de violência de gênero, porque é enraizado na sociedade os comportamentos, né, a forma como o homem deve se comportar, a forma como a mulher deve se comportar. Então, se a gente não trazer à tona todos esses debates e discutir, né, sobre comportamentos masculinos, que os homens também podem se posicionar, né, a respeito dos seus sentimentos, a gente trabalhar isso, a gente não vai conseguir combater violência, erradicar a violência até contra a mulher. Não consegue. A gente precisa trabalhar em conjunto, a sociedade precisa trabalhar em conjunto para conseguir identificar todas essas questões, né? A Lei Maria da Penha, ela trouxe para dar visibilidade para uma questão de gênero e também para trabalhar as questões institucionais sobre a violência contra a mulher doméstica e familiar. Porque como no caso da Lei Maria da Penha, né, existia a ausência de punibilidade e ele voltou a agredi-la, né? Ele não foi preso. Então, ela quase morreu por toda essa situação. Hoje ela é paraplégica, né? Então, assim, existe uma consequência disso tudo por ausência do Poder Judiciário, do Poder Público, se preocupar com essas questões de gênero. Então, depois de um tempo, com a criação da Lei Maria da Penha, começaram a entender que não é só punindo o agressor que essa situação vai modificar. É preciso tratar das masculinidades, né? É preciso falar sobre isso, porque senão a gente não consegue modificar essa situação. Inclusive, houve uma alteração na legislação para que o agressor ele fosse encaminhado para centros de reabilitação, né? Então, agora faz parte da lei. Então, a partir do momento que você denuncia uma violência ou pede uma medida protetiva, o juiz já encaminha o agressor. Então, Ele nesses precisa ir, é centros, ele obrigado a precisa estar ir. lá. Hoje ele é obrigado a estar lá. Então, lá ele vai tratar sobre essas questões da masculinidade. Então, veja como está ligado. É Sim, muito sim, importante, entendeu? sim. Esse Nossa, diálogo, falar perfeito. sobre isso. É Então, só uma... para fazer esse comentário, porque eu acho que é importante, né? Não é uma briga, isso daí não. A gente tem que levar, né, toda essa situação da Lei Maria da Penha, não como uma questão maniqueísta com dualismo, né, falando homens e mulheres. Não, a gente fala de uma Da sociedade, né, sociedade, que homens e não quer mulheres. violência. Isso. Perfeito, ótima observação. Teve uma pergunta aqui interessante do Fabrício. A gente estava junto ontem, numa roda de homens, ouvindo um homem gay falando sobre a sua masculinidade, como ele vive a masculinidade dele. Foi muito rico. E o Fabrício estava lá. Então ele perguntou por que a lei Maria da Penha não se aplica para casais lésbicos. Eu nem sabia que não se aplicava, ou se aplica. Se aplica. Porque, pelo que eu entendi, é violência doméstica. Se são dois homens gays ou um casal de lésbicas, homem ou mulher, qualquer tipo de relacionamento, né, afetivo, consanguíneo, pelo que eu entendi, é isso. Quem que pode ser vítima, né, da violência doméstica? Basicamente, essa questão ela envolve isso. É a mulher, né, ou a pessoa que se identifica como sendo do gênero feminino, né? Então, assim, por isso que é importante falar que ela não vai avaliar essa orientação sexual da pessoa e também já tiveram decisões a respeito das mulheres trans. Então, sim, ela se aplica, né, aos casais homoafetivos que se identificam como gênero feminino, né? Ela só não vai se aplicar ao gênero masculino mesmo, justamente por toda essa questão, perspectiva que a gente falou da sociedade, né? Da importância dessa lei para dar mais visibilidade às questões que as mulheres sofrem. Mas, como eu falei, não quer dizer que o homem ele não vai ficar amparado, né? Porque existem mecanismos penais para tratar dessas violências também contra os homens. O que é importante tratar na sociedade também essas questões que os homens sofrem. Tanto é que começou a surgir esse assunto de masculinidade justamente para isso, né? Para trabalhar essa questão também. Perfeito.
E uma outra pergunta aqui que eu tinha separado, as principais conquistas. Quais foram as principais conquistas da lei nesses últimos 14 anos? Bom, eu acho que para a gente falar desse assunto, eu acho que a principal, na verdade, medida, né, que foi realizada dentro desse envolvimento da Lei Maria da Penha é a medida protetiva. Eu acho que essa é a principal que a gente não pode deixar de falar, porque ela é uma forma, né, do judiciário trabalhar para trazer, como o próprio nome diz, proteção para aquela mulher. Então, a Lei Maria da Penha, a principal medida ali que ela vai ter de imediato é tirar aquela mulher de um risco, né, de uma situação iminente ali de violência física muito grave ou de morte. Então, a medida protetiva, ela vai trazer uma segurança maior para essa situação. Então, a mulher que sofre violência e está com risco iminente de morte, ou então um risco até das violências mais... a gente fala uma violência mais silenciada, que, por exemplo, violência psicológica, mas também traz uma agressão para a saúde mental, para a saúde corporal daquela mulher, ela também pode pedir uma medida protetiva, né? Então, por exemplo, também a violência patrimonial, se o homem dentro do casamento ali vai começar a dissipar os bens ou assumir com os bens, você também pode pedir uma medida protetiva para que isso não ocorra. Enfim, ele visa proteger a mulher de imediato. E o juiz ele vai dar uma decisão em até 48 horas. Então, traz uma segurança maior. E aí, é uma urgência. E aí, a mulher vai requerer essa medida protetiva. Isso pode ser tanto na delegacia, como também é uma medida cível, né? Pode ser feita numa vara de família, especializada de família ou cível. E aí, se houver esse descumprimento da medida protetiva, aí sim, isso daí é caracterizado como um crime. Foi o que eu falei, é o único crime que a Lei Maria da Penha traz, que é esse descumprimento da medida, para poder ser aplicada uma pena de prisão, por exemplo. Né? Porque qual é a importância disso? É justamente proteger a mulher de uma violência física ou de um risco de morte, né, iminente. Então, eu acho que essa foi uma das principais alterações, né, da lei dentro dessa perspectiva. Mas nós tivemos outras também, né? Nos avanços da lei, a gente pode também falar como eu mencionei, dos juizados especializados, né, as varas de violência doméstica, e também qual é a importância dentro desse tema nosso também de masculinidade, da visão do homem em relação a isso, né? Porque a lei ela também vai proteger, de certa forma, esse homem, para que ele não cometa um crime maior, né? Uma situação que vai prejudicar ainda mais toda essa situação. Então, tirando isso de uma vara criminal comum e trazendo isso para uma vara especializada, que vai tratar só dessas questões de violência doméstica e familiar, o olhar vai passar a ser outro, né? A intenção é trabalhar aquele agressor não como um criminoso, né? Mas trabalhar ele para que ele não volte a cometer agressões, para que ele entenda o porquê que ele passa por isso, né? E não cometa novamente isso, nem com aquela mulher e nem com outra. Porque em muitos casos a gente sabe que existe um vínculo eterno, existem filhos, né? Então não dá simplesmente para você tirar aquele homem daquela situação, sendo que ele às vezes vai ter que conviver com aquela família, ou então vai prejudicar mais ainda aquela família. Muitas mulheres também não denunciam porque são dependentes financeiramente do homem. Então, assim, qual é a intenção da lei, né? É punir? É prender? Não necessariamente. Conscientizar. É para você trabalhar essas questões, para que isso não volte a acontecer, né? Por isso que fala em erradicar a violência. Né? Então, isso também foi um avanço, né? A criação dessas varas especializadas é muito importante. E aí entra também na questão dos desafios, porque ainda não existe em todas as comarcas varas de violência especializada. Então, existem desafios institucionais. Assim como também não são todos os lugares que existem delegacias especializadas também, com um olhar diferente. Existem situações práticas também, né, os gargalos que a gente chama, que falta esse olhar mais atento para as questões de violência. Enfim, essas são as problemáticas.
Mas outras questões também, como a criação da rede de proteção, também pode ser considerado um avanço, né, desde a Uhum. criação da lei, porque agora você tem os centros de reabilitação, por exemplo, né, do agressor, isso é um avanço, né? Sim. Tratar desse tema dessa forma para que o agressor não volte a cometer essas violências é muito importante. As casas que vão abrigar as mulheres vítimas de violência, isso também é uma criação, é um avanço dentro Desse período. desse período, porque às vezes a mulher, como que você tira a mulher daquela família? Às vezes ela não tem rede de apoio, às vezes ela não tem para onde ir, então você tira ela de lá, coloca numa casa-abrigo. É um período curto, é bom analisar tudo isso, porque às vezes você tira a mulher, põe numa casa-abrigo e depois, né? Normalmente são 90 dias que ela fica lá, então tem que analisar. Mas existe pelo menos essa medida para que a mulher consiga se proteger, às vezes, daquela situação imediata. Existem outros avanços também no decorrer desse período, como entender a importância da mulher ser atendida por outra mulher, né? Isso também a lei traz, Uhum. porque tem toda a questão do acolhimento, né? Sim. E isso é muito importante. Enfim, tem várias questões, né, que a lei traz, ela vai se alterando para que ela vá se adaptando à sociedade. E daí a gente pode falar também de outros desafios nesse sentido, porque também não basta só ficar alterando a legislação, Claro. mudando e muitas vezes com uma perspectiva sem entendimento da violência de gênero, né? A gente fala na sociedade que as leis elas são criadas por homens, né? Então faltam mulheres analisando às vezes a situação também para entender o que de fato precisa ser modificado na lei. Então, enfim, esse assunto vai puxando, né, Felipe? Puxa uma coisa, Sim. depois puxa outra, porque existem ainda muitos desafios, né, nessa situação, nesse campo ainda, porque a gente vê também que há uma crescente, né, de violência, de denúncias, e a gente não sabe se isso é decorrente de uma maior visibilidade, né, acredita-se que sim, porque quanto mais você fala sobre isso, mais você fortalece aquela mulher, mais a denúncia vai acontecer. Então, por outro lado, a gente passa a ter essa importância de você trabalhar mais essas questões de masculinidade na sociedade, identificar o porquê que isso ocorre, né? Então, eu acredito que tudo isso seja até mais importante que a lei. Você conscientizar, você falar sobre isso é até mais importante do que Do a que, própria do que a legislação ali própria mesmo, lei. a criminalização, enfim. Sim. Sim. Pode tomar sua água aí que você acha que tá com. Você tentou tomar e. Mas é o que você falou. Eu, Vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. é, E é um tema muito profundo. E acho que é um essa. tema para mim, Felipe, que é muito caro, porque é o meu dia a dia, né? Então, assim, por isso que Uhum. eu, às vezes eu até me empolgo, porque assim, eu falo, são oportunidades assim, da gente falar Sim, sobre sim, isso, da não, e gente conversar. É muito importante. o objetivo é esclarecer mesmo, deixar isso bem, bem transparente. E aí, acho que você já tocou nas principais alterações, nos principais desafios. Agora eu queria que você comentasse, a gente está aí faltando 13 minutos para a gente encerrar, comentasse esse Vou. caso. Voou, pra você ver. Comentasse esse caso recente da menina de 10 anos, que desde os 6 passava por uma violência, um abuso sexual de pelo menos 3 pessoas, pelo que eu tenho acompanhado, e que teve o aborto autorizado pela justiça. Como é que você lê esse caso do seu ponto de vista? Esse caso é um caso extremamente delicado, que na verdade ele veio da visibilidade, né, um problema diário, né, que a sociedade tem. O que eu entendo desse caso é que ele só teve essa visibilidade, na verdade, porque foi negado um direito a essa criança. Né? Esse é um tema que é muito ligado à violência doméstica familiar, porque trata dessa questão da violência sexual contra as crianças mais no âmbito familiar e doméstico, né? E qual é a minha visão sobre isso? Essa criança, ela já, né, porque o estupro, ele traz já essa possibilidade. O aborto, a gente não pode falar em aborto legal, né? Porque o aborto no Brasil é ilegal, mas ele tem as exceções. E uma das exceções é justamente o caso dessa criança. Então, assim, o estupro de crianças
né, menores de 14 anos, ele já é considerado um estupro de vulnerável, né? A violência sexual contra a criança já é um estupro de vulnerável. Então, ele já é caracterizado como estupro, né? E nesse caso, ele já tem uma tipificação criminal e uma possibilidade ali de realizar esse procedimento, porque o médico não vai ser criminalizado por aquilo, é uma exceção, né? Então, essa criança, ao chegar no hospital, ela, com o responsável legal, já poderia ter realizado esse procedimento. Né? Ocorre que, pelo avanço da gestação, foi negado, enfim, há uma discussão ainda a respeito disso, né, do porquê que esse procedimento foi negado ali, precisou acionar a justiça. Mas aí a gente entra em toda essa discussão, né, de religião, de gênero, enfim, do entendimento de cada um a respeito da situação, né, do impedimento, né, do porquê que ela não pôde fazer esse procedimento ali de imediato. E precisou ter essa intervenção do judiciário, né? E mesmo no judiciário, né, o judiciário também foi muito pressionado por movimentos de mulheres, de feministas, para que isso acontecesse, sendo que isso já é uma previsão, né? Já tem previsão no Código Penal de que esse aborto é uma exceção, ele poderia ser realizado. E por que não foi? Né? Então tem toda uma questão médica envolvida, é um debate muito amplo sobre o aborto no caso de estupro, né? Isso daí até na comunidade médica, enfim, existe um debate muito, muito extenso, muito amplo sobre isso ainda, porque envolvem as questões de religião, né, do conservadorismo, enfim, os direitos os direitos humanos das mulheres, né, de decidir o que fazer com o próprio corpo. Mas nesse caso específico, eu entendo que já era para ser considerado um estupro de vulnerável, já era para ter considerado uma possibilidade de realizar esse procedimento sem ter acionado a justiça. Então, o fato de ter acionado a justiça deu uma visibilidade para esse caso, né? E essa mulher, essa criança, a gente já pode considerar ela como uma sobrevivente, né, de violência. Ela é uma sobrevivente, ela vai levar isso para o resto da vida dela. Né? Ela vai ter que lidar com essas situações, então, do estigma, enfim. É muito complicado, né, a situação. E é uma situação corriqueira. A gente sabe que isso acontece na sociedade diariamente. Esse é um dos casos que veio à tona, né? Agora, quantas crianças não passam por isso anos, até antes de completar 10 anos, como ela, né? 3, 4 anos sofrendo isso dentro de casa, por aqueles que deveriam ser os seus responsáveis, né? Então, essa é uma violência extrema, né? Mas quantas microviolências acontecem no dia a dia de outras crianças, de milhões de crianças, desde um abandono paterno ou de um outro tipo de abandono, a questão, né, de você não dar condições da criança viver uma infância saudável, né, de ser criança, né, que é algo tão belo para ser vivenciado por todos, né? Então acho que esse caso ele chamou a atenção para esse debate e é um debate necessário, né? Eu vejo o quanto que inclusive nós homens em muitos bate-papos a gente evita falar desse assunto, porque é um assunto que vai gerar polêmica, vai gerar pontos de vistas diferentes e falar de masculinidade, que é o tema que eu, né, é o tema que eu trato ali no meu perfil, que eu converso com as pessoas, é você trazer esses temas para a mesa para nós homens nos posicionarmos, para eu poder, na minha roda de conversa, falar sobre isso. E qual é a minha opinião? E se alguém não concorda, se alguém tem uma questão religiosa, põe na mesa. Eu vou respeitar, eu vou acolher, eu vou entender e vou adicionar uma lente que talvez eu não tivesse. Então, acho que esse é um tema muito importante que tem que ser pautado nas nossas conversas. Aqui o Mutar trouxe uma informação. Só em 2018, deve ser do mapa da violência, 21.172 meninas de 10 a 14 anos estupradas deixaram de abortar. O equivalente a 58 por dia. Então, assim, os números são alarmantes, né?
um problema Sim, endêmico aqui no nosso país. com E, certeza. E dá bom, espaço para outra live também, né? Porque só para esse são assunto, assuntos, assim como né? também tratar de violências, né? Das violências específicas, da forma como isso ocorre, enfim. Podemos É um fazer, assunto podemos muito marcar. extenso. Uhum. É um Acho, assunto muito extenso, muito importante, espinhoso. As pessoas fogem, as pessoas não sim, querem falar sobre isso, porque é difícil, né? É sim, intenso. E aí a gente também encarar. precisa colocar em pauta todos os nossos privilégios para a gente conseguir entender a importância disso tudo na sociedade, enfim, porque às vezes não é algo que a gente vivencia, então Sim, a gente tem a nossa opinião formada de acordo com a nossa vivência. São muitas questões, né, para serem trabalhadas. E foi o que exata, você falou, é importante a gente escutar as pessoas, a gente debater, a gente trazer isso, né, para a conversa, para o diálogo. sim. Eu acho que isso é o nosso papel, né? O nosso papel na sociedade, a gente conseguir pautar as situações que até não nos afetam diretamente, Sim, mas né? é Que a criar o gente espaço para o diálogo. É isso aí. é, Adriana, a gente está terminando. Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade. Estou admirado com a quantidade de conhecimento que você trouxe. Como você falou, seu dia a dia. Então, nossa, gratidão pelo trabalho que você faz. Por ser essa pessoa super acessível, super tranquila na fala, falou de um jeito bem didático aqui para todo mundo. Gostei bastante da participação do pessoal. A gente vê que é um assunto que mexe mesmo, que gera dúvidas, que o pessoal muitas vezes não é aquele assunto que vai atrás, então é legal sim. trazer, porque a gente percebe que as pessoas têm dúvidas sobre isso. Então, quero agradecer demais os esclarecimentos e deixo com você aí as palavras finais dessa nossa transmissão. Eu que agradeço, Felipe. Eu espero que tenha realmente auxiliado, né? Também me coloco à disposição para caso alguém tenha dúvidas, o que eu puder ajudar, também contem comigo, né? Você já tem também acesso ao meu perfil e também me coloco à disposição para você, né, para o seu grupo, para debater sobre isso, Que que eu legal. acho que eu acho muito importante a gente ampliar, né? Agradeço ao Paulo, que eu acho que está aqui também, que fez toda essa intermediação. É isso Minha aí. irmã também está aqui presente, aos amigos. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, Felipe. Parabéns novamente pelo seu trabalho. Foi uma satisfação imensa estar aqui. Obrigado. Estamos juntos lutando por uma melhor sociedade, né? Para um mundo melhor para todos. Com Então tá. certeza. Obrigado, pessoal, por participarem, por estarem aqui até o final. Conheçam a Adriana, o trabalho dela, adriana.mazzarini, com 2 Es, e Uhum. acompanhe a gente aí nas redes sociais. Até uma próxima, Adri. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.